Bom, há muito tempo já se conhece efeitos magnéticos e elétricos, como por exemplo há mais de 2.500 anos, quando os gregos sabiam da existência de um certo tipo de pedra que atraía pedaços de ferro, ou no século I a.C., na China, quando se observou que um pedaço de magnetita pendurada por um fio se orientaria na direção norte-sul terrestre. Porém, foi do século XVII até o século XIX, em que vários cientistas se dedicaram a estudar fenômenos elétricos e magnéticos. Mas foi apenas para meados do século XIX em que Oersted percebeu, durante um de seus experimentos, que a agulha de uma bússola é capaz de se movimentar na presença de uma corrente próxima. E foi essa descoberta que demonstrou que a eletricidade e o magnetismo são a mesma coisa. Ambos são parte do mesmo campo de estudo, o eletromagnetismo. Logo após essa descoberta, Faraday iniciou estudos nesse campo e, com experimentos, ele percebeu que ao atravessar uma bobina com um ímã, vai acontecer a variação de uma corrente elétrica naquele circuito. Assim, ele percebe que a oscilação de um campo magnético é capaz de gerar um campo elétrico. E foi com esses estudos que foi possível a criação do primeiro motor eletromagnético. Os fenômenos eletromagnéticos descobertos por Faraday e Oersted foram descritos por um conjunto de leis formulados por James Clerk Maxwell, que foi um dos cientistas mais importantes para o eletromagnetismo. Motores elétricos captam a energia elétrica da fonte a qual estão conectados e convertem em movimento. Esse processo se baseia na interação de campos magnéticos gerados pela corrente elétrica que flui através dos fios condutores. No âmbito do eletromagnetismo, um princípio crucial é que campos magnéticos de mesma polaridade se repelem, enquanto campos de polaridades opostas se atraem. Quando uma espira encontra-se imersa em um campo magnético, ela fica submetida a uma força magnética que tende a fazê-la girar. Esse princípio é o pilar para que os motores elétricos funcionem, em que ocorre a interação do campo magnético do estator, que é a parte física, com o campo magnético gerado pelo rotor, que é a parte móvel, provocando assim o movimento de rotação, tornando a energia elétrica e mecânica. No experimento é usada uma pilha A de 1,5 V, 15 cm de fio de cobre, fita isolante e 3 superímãs. A montagem dele é feita com os 3 superímãs fazendo contato com a parte negativa da pilha, que é revestida com a fita isolante, e o fio de cobre ele é modelado com o intuito de fazer a ligação do polo positivo da pilha ao polo negativo que está junto do superímã. Assim, ele fechando contato com a magnetização dos superímãs e a corrente gerada pela pilha faz com que ocorra a movimentação do fio de cobre no mini motor. Os motores elétricos têm essa capacidade de transformar a interação entre ímãs em energia mecânica, né, em algo palpável, energia do movimento. Então, por isso, vários equipamentos presentes no dia a dia, no cotidiano, utilizam os motores elétricos, como por exemplo geladeira, ventilador, máquina de lavar roupa, secadora, lavadora de louças, batedeira, entre outros. Todos esses casos em que se precisa que o aparelho elétrico execute uma tarefa mecânica, é mais preferível utilizar o motor elétrico, até devido à sua facilidade de transporte, economia, baixo custo, entre outros. Não existe motor com rendimento total. Sempre uma parte da energia vai ser dissipada em forma de calor. Entre os maiores motores, você pode ver uma locomotiva no norte da Islândia, o T-Rex 33G9, que é um caminhão de transporte Titan, tem um peso líquido de 231 toneladas e é capaz de receber cargas úteis de até 317 toneladas.